Boa tarde, gente. Boa tarde, alunos do 8º ano do Colégio Marista. Hoje começamos a primeira etapa de aulas online. Nesse primeiro momento, trabalharemos com classificação dos ângulos em retas paralelas e com retas transversais. Como vocês já viram em sala de aula, os ângulos em si, nós temos algumas classificações. Nós podemos ter os ângulos alternos, nós podemos ter, nesse primeiro momento, os ângulos colaterais. Saber essa classificação desses dois ângulos vai nos ajudar muito na resolução dos exercícios propostos para a aula de hoje. Ângulos alternos são ângulos que eles automaticamente, vocês têm que visualizar que esses ângulos, eles são ângulos iguais. Ou seja, os ângulos alternos, ângulos iguais, eles correspondem ao mesmo valor na reta numérica. Os ângulos colaterais, eles são a soma desses ângulos, a soma nos tem que gerar 180 graus. Mas, Alexandre, aonde que iremos encontrar ângulos alternos e ângulos colaterais nessa reta paralela, na reta R e na reta S? Primeiro processo que vocês têm que encontrar é as duas retas paralelas, como foi encontrado nesse momento e destacado nesse momento aqui. Depois que nós achamos e encontramos a reta paralela, observem que nós temos uma reta transversal. E é através dessa reta transversal que nós faremos as nossas deduções. Nesse primeiro momento, observem que, se ângulos alternos, eles têm que ter ângulos iguais, ou seja, eles têm que ter mesma medida. Ângulos com mesma medida. Observe que pelo desenho, através dos ângulos iguais, eles tendo mesma medida, sempre em relação à reta R e à reta S. Nesse caso, nós temos duas situações. Observem que alterno tem que nos fazer pensar em mudança de posição. Nesse caso, o ângulo destacado, ângulo D e ângulo F, em relação à nossa transversal T, eles estão em lados opostos. Nesse caso, nós podemos dizer que o ângulo D e o ângulo F, eles são alternos. Como eles estão na parte interna da reta R e da reta S, eles são ângulos alternos internos. Quais pares ou qual outro par de ângulo que se classifica na mesma situação do ângulo alterno interno? Sempre dois pares. Observem que o ângulo C e o ângulo E, eles também estão nos opostos da nossa transversal. Consequentemente, nós temos que o ângulo C e o ângulo E, eles também são ângulos alternos internos. Uma situação que tem que ficar claro para todos que estão nos assistindo nesse momento. Nós vamos ter, quando nós temos as retas paralelas R e S, as duas retas, em relação à nossa transversal, nós vamos ter os pares de ângulos alternos internos, como nós já encontramos, e também nós teremos os nossos ângulos alternos externos, ou seja, ângulos que mantêm a mesma medida, ângulos iguais, que também, só que nesse momento elas estão na parte de fora ou externa da reta R e da reta S. Quais são os pares que, em relação à transversal T, estão em lados opostos e também externo? Observem que
o ângulo A, que é um ângulo externo, o par correspondente a ele, na parte externa, é o ângulo G. Eles vão ter, consequentemente, mesmas medidas. Outro par que temos com ângulos alternos externos, que possuem a mesma medida, estão em lados opostos da transversal, o ângulo B, ele vai ser igual ao ângulo H. E, nesse caso, observem que nós definimos, e eu preciso que, nesse momento, vocês observem que, e tem que ficar muito claro para todos, que ângulo alterno, nós definimos ele como ângulos iguais. Nós estabeleceremos uma relação matemática nos próximos exercícios com uma igualdade. Agora, vamos definir o que acontece com os pares de ângulos colaterais. Ângulo colateral, como o próprio nome já está nos dizendo, quer dizer que a soma desses ângulos tem que formar 180 graus. Mas qual par que vai nos formar 180 graus, observando essa nossa relação aqui? Observem que, se no primeiro momento o ângulo alterno, isso tem que ficar claro para todos que estão nos assistindo. Ângulo alterno, ele é igual. Essa palavrinha aqui vai nos ajudar um monte. Então, ângulo alterno são ângulos iguais. Enquanto isso, os colaterais, a soma dos ângulos é igual a 180 graus. Diferente dos ângulos alternos, que eles têm que ter ângulos iguais, e eles têm que estar em lados opostos da transversal, o ângulo colateral, ou os ângulos colaterais, eles têm que estar do mesmo lado da transversal, e a soma deles tem que gerar 180 graus. Observem que nós podemos ter, e nós teremos, o colateral interno, como nós vimos anterior. Colateral quer dizer que o ângulo forma 180 graus, a soma deles, e interno na parte de dentro. Mas, Alexandre, qual parte de dentro? Em relação à nossa transversal. E em relação à nossa transversal, nós temos que observar que é em relação às retas paralelas que o problema está nos dando, R e S. Colateral interno. Então, quer dizer que eles têm que estar do mesmo lado da transversal e eles têm que estar na parte interna da R e S. Nesse primeiro momento, observem que o ponto C e o ponto F geram essa definição. Automaticamente, nós podemos afirmar que o ângulo C mais o ângulo C mais o ângulo F, eles vão gerar 180 graus. Nós observaremos isso na resolução dos nossos exercícios. Outra situação, nós também podemos observar que o ângulo E e o ângulo D, eles também estão na parte interna da R e da S, e estão do mesmo lado da nossa transversal. Matematicamente falando, nós dizemos que o ângulo E mais o ângulo D também gera 180 graus. Como nós temos os ângulos colaterais internos,
nós também temos os nossos ângulos colateral, externo. A leitura é colateral do mesmo lado da transversal em relação à reta R e à reta S, do mesmo lado da nossa transversal. O que nós temos agora é mesmo lado da transversal, porém na parte externa da reta R e da reta S. Quem satisfaz essa situação? Observem o ângulo A. O ângulo A, ele mantém uma relação com o ângulo A, mais o ângulo H, também nos geram 180 graus. Quem mais é colateral e na parte externa, estando do mesmo lado da transversal? O ângulo B e o ângulo G. Eles estão na parte externa da reta R e eles também formam 180 graus. Então, quer dizer que nos nossos problemas, nós teremos essas duas situações nesse primeiro momento. Colateral interno e colateral externo. Lembrando que colateral, os ângulos têm que nos gerar 180 graus, enquanto os ângulos alternos, eles têm que nos gerar ângulos iguais. Antes de iniciarmos as resoluções dos nossos exercícios, vamos para algumas definições e para algumas situações que é de extrema importância nesse momento. Retomando e relembrando o que nós vimos, porque isso nós precisamos ter e ficar gravado para todo mundo. Alterno. Alterno quer dizer que são ângulos iguais. E lado oposto da transversal. E observem que lado oposto da nossa transversal. Isso aqui eu preciso que vocês anotem e que vocês nunca mais esqueçam. Ângulo alterno, ângulos iguais e lados opostos da nossa transversal. É a reta que corta as paralelas R e S. Nós também temos, e não podemos esquecer, do nosso ângulo colateral. E como nós vimos, o ângulo colateral, eles são a soma dele gera 180 graus. Então, nós sabemos que a soma dele é igual a 180 graus e nós temos mesmo lado de quem? Mesmo lado da nossa reta transversal. Mesmo lado da transversal. Se vocês tiverem essas duas definições aqui claras, o que nos resta fazer agora, e o que nós vamos treinar, é a parte matemática. Agora, é apenas resolução de exercícios. Ângulo alterno, ângulos iguais, lados opostos da transversal, e o ângulo colateral, a soma é 180 graus, mesmo lado da transversal. Vamos brincar um pouquinho com a resolução
dos exercícios? Observem o seguinte, todos os nossos problemas serão, nós vamos determinar o valor das incógnitas em graus para cada um dos casos. Porém, como nós vimos no slide anterior, se eu não souber a definição e tiver a clareza de alterno e colateral, eu não vou conseguir resolver o exercício. Observem que, nesse problema, a minha transversal está aqui, achei a transversal, eu tenho a reta R paralela, a reta R é paralela à reta S, consequentemente, o que nós temos? Temos que pensar da seguinte maneira, meus amigos, o 2x, ele não está em lado oposto à transversal T. Como os vimos, lado oposto da transversal é ângulo alterno. Então, notem que, se eu tenho ângulo alterno, o que eu preciso? Eu tenho, agora, notem que, eu tenho, já sei que o ângulo é alterno. Pela definição de ângulo alterno, nós sabemos que ângulo alterno são ângulos iguais. Observem que, sabendo que é um ângulo igual, o que eu estabeleço com essas duas situações? Eu posso e devo afirmar que 3x menos 20 é igual a 2x. Observem que saber o conceito de ângulo alterno, saber que eles são ângulos iguais, eu consigo desenvolver uma expressão matemática. Agora, é só resolver essa brincadeira. Então, vai ficar 3x, isso vai ficar 3x menos 3x, o 2 é positivo, fica menos 2x, esse 20 está negativo, ele passa para o segundo termo, sendo positivo. Automaticamente, o que nós temos? X igual a 20. Ah, Alexandre, fiz o 20, mas como que eu vou saber se esse 20 está correto? Agora vem uma dica muito importante para vocês. Vamos fazer a prova real. Prova real quer dizer que o que nós encontramos foi x igual a 20, ou seja, 2x é igual a 2 vezes o valor encontrado para ele, que é, opa, pensei na resposta, vamos devagar. Então, eu sei que, fazendo a nossa prova real, eu sei que 2x é o valor do x, o 2x vai ser igual a 2 vezes 20. E 2 vezes 20 não é 40, então nós sabemos que esse ângulo aqui é igual a 40 graus. Mas como que eu saberei se a minha expressão está ok? Observem que nós temos 3x, nós temos que 3x, nós sabemos que, na primeira situação, tirando a prova real, nós podemos visualizar que o 3x menos 20, para que esse valor de 20 esteja correto, quer dizer que os dois ângulos têm que dar iguais. Então, vai ficar 3 vezes 20, menos 20, 3 vezes 20, 60. 60 menos 20, igual a 40 graus. Observem, meus amigos, que encontramos, pela definição de alterno, sendo ângulos iguais,
nós sabemos que o x é igual a 20. Depois, tiramos a prova real, como fizemos anterior, 2 vezes 20, nós chegamos no 40, encontramos o 40, e 3x menos 20 também deu ângulo igual. Isso quer dizer que, fazendo esse procedimento, nós temos certeza que o nosso valor encontrado para x está correto. E os ângulos que o problema estava nos pedindo é os dois 40 graus, ok? Vamos para a segunda situação. O que nós temos agora? Nós sabemos que, em relação à nossa transversal, nós temos a reta R e nós temos a reta S paralela, elas são paralelas. Se elas são paralelas em relação à nossa transversal, o que nós podemos ter? Ângulos opostos em relação à transversal T e, ao mesmo tempo, eles são externos. Então, isso quer nos dizer e quer nos informar, e nós precisamos dessa informação para termos que eles são alternos, externos. E já sabemos que alternos são ângulos iguais. Então, o que nós temos é que, só um segundinho, só estamos tentando estabelecer o momento das perguntas, do bate-papo. Já retornamos para a resolução dos exercícios. Agora, encontramos. Agora estamos aberto para algumas perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta até o momento referente aos ângulos alternos? Se alguém quiser participar como áudio, ergue a mão na fala, clica na opção falar que vocês têm e fiquem à vontade. Até para nós fazermos um teste. Antes de continuarmos, gostaríamos de saber como este primeiro momento é o nosso teste. Gostaria, meninas, Clóvis e todos os participantes, Robson também, de saber se vocês estão aproveitando, se está ficando claro, se, mesmo com o probleminha técnico da caneta, se vocês conseguem, se está parecendo legal para vocês. Então tá, muito obrigado. Clóvis, né? Clóvis? Muito obrigado, Clóvis. Continuaremos então com essa nossa experiência e brincaremos mais um pouquinho com os ângulos internos e externos. Como nós vimos, lembrem que alterno, a definição que nós temos que ter, e insistiremos até o final da nossa aula, com ângulos iguais. Se são ângulos iguais, por mais que tenha uma fração, nós estabeleceremos sim uma igualdade entre eles. Nesse caso, vamos lá, ângulos alternos, então nós temos que 2x menos 60 é igual a x sobre 2 mais 30 graus. Notem que, pelo conceito, eu já consigo saber que estabeleci uma igualdade. Agora, com isso, é resolver. É apenas cálculos matemáticos. Agora nós temos 2x, vamos organizar essa expressão. 2x menos x sobre 2 é igual. O 30
está no segundo termo, não precisou mudar de sinal. O 60 está no primeiro, então fica mais 60. Agora, vamos organizar. Uma dica agora para vocês. Antes de tirarmos o mínimo e resolver a expressão, vamos já somar esses dois valores. Então, nós temos 2x menos x sobre 2 é igual a 90. Observem que agora tiramos o mínimo múltiplo comum e estabelecemos uma relação. Como não aparece o denominador, vamos colocar como 1, como colocamos agora. Nesse caso, nós temos, lembram da regrinha da quinta série? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 divididos por 1 dá 2, multiplicado por 2x é igual a 4x. A mesma regra, 2 divididos por 2 é 1, vezes x, só que nesse caso o x é negativo, menos x, igual 2 divididos por 1 é 2, vezes 90, igual a 180. Pelo fato de ser uma igualdade, nós podemos eliminar o denominador, e aí nós ficamos com 4x menos x é igual a 3x. 3x igual ao que, Alexandre? Igual a 180. Como nós já vimos, e vocês já sabem, se o x está multiplicando, o 3 está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo, e x igual a 60. Notem que, qual é essa informação de x igual a 60? X igual a 60 nos afirma que o valor que nós iremos substituir no x tem que dar dois ângulos iguais, porque nós já vimos que ângulos alternos são ângulos iguais. Então vamos lá, prova real. 2x menos 60. O x é igual a 60, então teremos 2 vezes 60 menos 60. 2 vezes 60 é igual a 120 graus menos os 60. E isso nos dá 60 graus. Observem que 2x menos 60 deu 60 graus. Lembram de tirar a prova real para termos certeza que isso está correto? Então, vamos brincar com a nossa fração. 3x, é x sobre 2, nós temos lá, x sobre 2 mais 30. Para que isso esteja correto, quer dizer que o ângulo tem que dar 60 graus. Vamos tirar a prova real? 60, que é o valor de x encontrado, divididos por 2, mais 30. 60 divididos por 2 é 30, mais 30, igual a 60 graus. Observem, meus amigos, que nós temos dois valores iguais, quer dizer que a nossa operação matemática, o que nós definimos no início, está correto? Ângulo alterno externo teria que dar dois ângulos iguais, e foi isso que aconteceu com o valor igual a x. Feito essa resolução, vamos brincar com mais um. Observem agora, em relação às retas paralelas R e S, agora eles estão do mesmo lado da transversal. Opa, espera aí. Se eles estão do mesmo lado da transversal, eles não são ângulos alternos, eles são ângulos colaterais. Qual é a definição de colateral? A soma dos ângulos. A soma tem que ser quanto, meus amigos? 180 graus. Ou seja, nós temos agora que 3x menos
2x menos 52, a soma tem que nos gerar 180 graus. Qual é a expressão matemática de soma? Vamos somar esses valores. 3x mais 2 mais 2x menos 52 tem que nos gerar quantos graus? 180. Com isso, o que nós temos aqui? Agora, nos resta organizar essa expressão matemática. Nós temos 3x e 2x, que fazem parte do mesmo coeficiente, 3x mais 2x igual a 5x. O 2 e o 52, nós também podemos estar somando e subtraindo eles. Tenho 2 e devo 52, quer dizer que nós vamos ficar devendo 50, ou, matematicamente, 2 positivo com 52 negativo, nós fazemos uma operação de subtração e mantém o sinal do maior. O maior nesse momento é o 52. Tudo isso igual a 180. Isso aqui faz a gente pensar agora em incógnita no primeiro termo e número no segundo. Nós temos agora que 5x é igual a 180 menos 50. Passando para o segundo termo, ele vai ficar mais 50. Notem que, agora, se nós temos mais 50, se nós temos 5x, ele é igual, 180 mais 50 é igual a 230. Qual é a operação matemática agora? O 5 passa para o segundo lado, dividindo. X igual a 230 divididos por 5. X igual a 46. Determinamos o valor de x igual a 46. Lembram que, para nós termos certeza absoluta do nosso valor, vamos insistir em fazendo a prova real, que agora estará destacada de vermelho? A prova real nos diz o quê? Aquilo que nós definimos no início, ângulo colateral, ou externo ou interno, que nesse caso, colateral interno, a soma dos ângulos tem que nos dar 180 graus. Ou seja, 3x mais 2. E o valor de x nós sabemos que é 46. 3 vezes 46 mais 2. 3 vezes 46 é 138 mais 2. Nos deu 140. Agora nós já podemos pensar e já ter uma certeza de que valor que 2x menos 52 tem que nos dar. 2 vezes, qual é o valor do x que nós encontramos? Não é 46? Então, 2 vezes 46 menos 52. 2 vezes 46, nós sabemos que é 92 menos 52. 92 menos 52 não é 40? Observem, meus amigos, que no momento em que nós encontramos x igual a 46, e nós fizemos a prova real, substituindo o x nos dois ângulos que nós tínhamos, encontramos um dele 140. Outro valor do 2x menos 52, não encontramos como 40? Então, nós sabemos, e somando os dois, 140
mais 40 não dá os 180 graus? Que é a definição do ângulo colateral? Observem que, fazendo a prova real, nós temos certeza absoluta dos valores que nós devemos encontrar. Vamos para o próximo e ver o que acontece agora? Notem que, agora eu tenho que pensar da seguinte maneira. Quem é a base? A transversal em relação às retas paralelas. Elas estão em lados opostos da transversal e estão na parte externa. Isso, como nós vimos no slide 3, nós sabemos que lados opostos da transversal só pode ser, e sendo externo, só pode ser ângulo alterno externo. Notem que, se ele é alterno externo, não é uma igualdade, ou seja, 4x menos 75 vai ficar igual a 2x mais 15. Resolvemos e conseguimos, resolvendo essa expressão, nós temos 4x menos 2x é igual a 15 mais 75. 2x igual a 90, x igual a 90 divididos por 2. Automaticamente, fazendo a divisão, x igual a 45 graus. Notem que descobrimos o valor de x. Vamos destacar de novo de vermelho e faremos a prova real. O que deve acontecer com essa prova real? Nós temos que ângulos alternos são ângulos iguais, ou seja, o 2x mais 15, substituindo os valores, vai ter que ser igual a 4x menos 75. 2 vezes 45 mais 15. Resolvendo isso, nós chegamos em 2 vezes 45 é 90. 90 mais 15, 115 graus. Para que o nosso valor de x, 45, esteja ok, isso quer dizer que 4x menos 75 também tem que dar 105 graus. E nós estamos encontrando os ângulos. 4 vezes 45 menos 75. 4 vezes 45 nos gera 180. 180 menos 75 graus é igual a 105 graus. Observem que essas relações nós conseguimos demonstrar que 2x mais 15, ele tem um ângulo de 105 graus. E também, nós sabemos que, e substituindo os valores, 4x também nos gerou 105 graus. Pela definição do alterno externo, aonde nós temos que alterno, tanto interno quanto externo, são ângulos iguais, nós conseguimos demonstrar que em determinado o valor x, fazemos a prova real, chegamos em 105 graus e 105 graus para as duas situações. Vamos para o próximo. Agora, nós não temos nada de reta paralela. Nós temos duas retas que se encontram. Mas o que isso vai nos gerar? Lembrem que nas aulas anteriores, isso aqui são ângulos opostos pelo vértice. O que esse ângulos opostos pelo vértice nos diz? Ângulos opostos pelo vértice quer dizer que nós temos ângulos iguais, ou seja, 4x
menos 30 é igual a 2x mais 10. O que nos resta agora, operação matemática, 4x menos 2x é igual a 10 positivo, o 30 está no primeiro termo, membro negativo, mudando para o segundo, ele inverte o seu sinal, e fica 2x igual a 40, e x nesse caso, 40 divididos por 2, x igual a 20. Faremos a prova real como fizemos nos outros exercícios. Para que os opostos pelo vértice mantenha a definição dele, que é uma igualdade, isso que nós teremos que 4x menos 30 vai ter que ser igual a 2x mais 10. 4 vezes 20 menos 30. 4 vezes 20 é 80. 80 menos 30, 50 graus. Observem que esse ângulo, 4x menos 30, é igual a 50 graus. O que precisa acontecer com 2x mais 10 ser igual também, ou seja, o valor dele tem que gerar 50 graus. Pela prova real, 2 vezes 20 mais 10. 2 vezes 20 é 40, e 40 mais 10 é igual a 50 graus. Observem que fazendo a prova real, nós conseguimos observar que os dois ângulos são iguais. Sim, para por aqui. Obrigado por... Nesse momento, encerramos a nossa primeira aula via Collaborate. Continuaremos os outros exercícios na próxima aula, nesse mesmo horário, às 2 horas. Na próxima aula, quinta-feira que vem, no dia 1º, das 2 horas até as 2h35, continuaremos com alguns exercícios parecidos, aprofundando o nosso conhecimento. Isso. Só ressalto às meninas, às nossas alunas e o 8º ano, que ela pode ser feito, podem acessar em casa, se necessitarem também vir no colégio, acessar pela sala de informática, o Jean também está disponível, faremos sempre online. Muito obrigado.